Olá, eu aqui de novo no meu programa Na Real, hoje com uma lindeza muito amada do meu coração, que o trabalho me deu, mas virou sobrinha também, né, do meu coração, que a gente se encontrou através dos caminhos aí do RH, mas que rapidamente, pelos nossos valores, pelas coisas que a gente tem em comum, pelas nossas crenças, fizemos aí uma amizade muito especial. E eu admiro muito essa menina, essa mulher chamada Regiane Miranda. Rê, bem-vinda! Ei, Sandra, obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com você. Feliz, né, por gostar de você, por aprender a cada dia mais e mais, né, tudo que você traz aí para nos ensinar, tanto da sua carreira como da pessoa, né, do ser humano que você é, que contagia a gente de uma forma maravilhosa. Então, assim, só agradecer mesmo por esse momento, por estar aqui no seu programa. Muito obrigada e muito feliz, viu? Muito carinho. Eu que estou muito feliz, para mim é uma honra. E de verdade, né, eu te admiro muito, conheço a tua história, conheço a tua trajetória, conheço os seus sonhos, né, que você compartilha com a gente. E eu acho muito importante a gente dividir essas histórias, tanto de sucesso, mas não fáceis, né? A gente sabe disso, como a minha também. Mas histórias de sucesso para que outras meninas, mulheres e até homens também possam se inspirar nas nossas histórias e também driblar aí as dificuldades do dia a dia. Então, querida, queria que você se apresentasse aqui, quem é Rê Miranda, e um pouquinho da tua história para a gente trazer aí esse pano de fundo organizacional e o papel da mulher dentro dessa organização, né? Vamos lá. Então, eu me chamo Regiane Henrique Moreira Miranda, nome grande. Tenho Nome imperial, nome imperial. nome imperial, pelo menos o nome. Tenho 38 anos, sou mineira, nascida em Ipatinga, interior de Minas Gerais. Meus pais, né, somos 3 filhos. Meu pai sempre foi siderúrgico, minha mãe, né, dona de casa. Sou a filha do meio, tenho uma irmã mais velha e um irmão mais jovem. Temos uma família, né, muito simples, mas graças a Deus, né, com muito amor, com muito respeito. Eu acho que isso é o principal, né, para as nossas vidas. Hoje sou casada com o Wellington, tenho 2 filhas lindas, maravilhosas, que são minha vida. Maria Luísa, com 2 anos, e Maria Eduarda, com 12 anos, 10 anos de diferença, que me ensinam e me fazem, né, querer ser a cada dia uma pessoa melhor. Sou muito orgulhosa aí, né, das minhas filhas, de tudo que eu vivo junto com elas, o tanto que elas me ensinam. Falando um pouquinho da minha história, vou voltar, né, um pouco aí falando da minha casa, da minha família, dos meus pais. Então, né, em Patinga sempre moramos em um bairro, né, simples, periférico, mas os meus pais, eles sempre nos ensinaram a buscar caminhos que nos levavam a um crescimento, claro que um crescimento dentro do mundo que a gente tinha ali. Então, de estudar dentro do que a gente podia e buscar um trabalho, um emprego que gerasse ali, né, sempre uma dignidade e um respeito para a gente enquanto ser humano e família ali, que era o que era uma das maiores crenças dos meus pais, da minha família. Eu fui da minha família, não só ali dos meus pais, mas de tios, primos, eu fui a primeira pessoa a conseguir fazer uma faculdade na minha família. Isso para mim é um grande orgulho, porque eu lembro como se fosse assim, hoje mesmo, assim, dentro da nossa simplicidade, eu via novelas naquela época e nunca tinha ido nem à praia, fui à praia com 18 anos e tinha vontade de conhecer o mar e de viajar de avião. Eram os meus maiores desejos ali com os meus 13, 14 anos de idade. E aí eu ficava perguntando assim para a professora de escola, o que eu tenho que fazer para eu ir na praia, conhecer o mar e viajar de avião. E uma professora de português na época falou comigo assim, chamava Maria do Carmo, você tem que estudar. Vai estudar, arruma uma profissão, você vai conseguir ir na praia e de avião você vai ter um emprego, andar de avião você vai ter um emprego. Então isso ficou na minha cabeça e as poucas pessoas que conseguiam me instruir ali dentro do mundo que eu vivia, elas foram me dando esse caminho. E aí, quando eu cheguei no ensino médio, minha irmã mais velha tinha feito um curso técnico na época de processamento de dados, e para ela, o sonho dela era se casar, não trabalhar, ter filhos, enfim, tudo bem, né? Um desejo que ela tinha. E aí ela foi fazer um curso técnico, meu pai insistindo para fazer um curso técnico também, ou voltado para magistério, porque eu sempre conto essa história, né? Que para os meus pais eu tinha que ser professora, que eu iria me casar, ter filhos, na hora que os meus filhos fossem para a escola eu iria trabalhar, ou
no caso que é igual a minha irmã, processamento de dados ou em técnico de enfermagem, cursos que na cabeça, principalmente do meu pai, tinha a ver com o ambiente feminino, com a mulher. E eu não conectava com aqueles temas. Eu falei, gente, mas isso não é para mim, eu queria ser advogada. E meu pai falava, não, você vai ser advogada por quê? Vou ficar ali na porta de cadeia? Não vou deixar, não quero filha minha ali, isso não é para mulher. Enfim, e aí nesse mundinho aí, eu falei, não, eu vou fazer uma faculdade. E fui. E na época de fazer a faculdade também veio, né, os meus pais com algumas orientações, não me deixaram na época, né, ir pelo caminho do direito. E eu comecei uma faculdade de assistência social. Eu não fiquei 4 dias ou 5, nem entendi o que era. E desci, né, durante a aula à noite, fui na secretaria e conversei com uma psicóloga, que na época fazia orientação, né, para os alunos, e comecei a fazer várias perguntas, e ela me explicando o que uma assistente social fazia, e ela me explicou outros cursos que tinham o mesmo preço que eu poderia pagar. E dentre eles, administração e psicologia, só que psicologia era de manhã, eu trabalhava para ajudar a pagar minha faculdade, não podia, então fui para administração. Mudei de faculdade. E aí, quando eu cheguei em casa, não contei para os meus pais, mas quando veio, né, era boleto, escrito de administração, tive que contar. Meu pai falou, mas minha mãe, não, mas você vai fazer curso, vai pagar caro, né? A gente não tinha condição financeira naquela época. Vai pagar um curso caro para você, sei lá, e depois você vai trabalhar numa loja, num comércio, já que você vai estar procurando uma coisa que te dê uma renda melhor. Sem conhecer, e em nenhum momento eu falo isso de crítica, tá? É um conhecimento que não se tinha. E eu insisti, continuei, gostei e me formei. Então foram 4 anos de muita, eu falo, de muita força, muita energia sendo gasta, porque, né, todas as dificuldades, assim, de não ter dinheiro para material, de não ter dinheiro para uma internet, que naquela época ainda era muito diferente de hoje, né, eu me formei em 2007, tem muitos anos. Enfim, e ali eu ia dentro do meu possível, mas com muito esforço, entendendo que aquele caminho me levaria a um outro lugar. E a cada dia que eu estudava, eu conseguia enxergar esses lugares, né? Saiu ali daquele campinho, né, inicial, que era a minha praia e o ia andar de avião. E eu fui indo para outros sonhos e entendendo que o estudo poderia me levar em algum lugar. E aquilo eu começava a namorar, eu falava, eu não vou me casar nesse momento, porque eu tenho que formar primeiro, porque eu preciso ir para outros lugares. Enfim, então eu fui conseguindo construir ali, né, um sonho, entendendo onde eu poderia chegar se eu estudasse dentro daquela minha realidade. Então, me formei, a minha formatura eu falo que foi um marco para mim muito importante, muito mesmo, assim, é um dia que eu guardo na minha memória com muito amor, porque para mim, quando eu cheguei naquele ápice, né, de ter um canudo, de ter e algumas pessoas nem entendem, né, fica parecendo, não, mas isso é tão importante, para mim foi, porque é como se eu tivesse me dado ali um cheque que falasse, agora você pode ir em vários lugares, o seu mundo mudou. Então, na minha cabeça, eu estava assinando ali várias possibilidades. Então, para mim, foi um dia histórico, assim, de muita emoção, que eu até me emociono para falar. Teve várias questões, né, da minha família, na minha formatura, na minha festa, eu fui sozinha, enfim. Então, para mim foi um marco muito importante e ali eu começo uma história de poder sonhar e acreditar que eu podia estar e ser uma pessoa iguais às outras que às vezes eu admirava, mas que era muito distante da minha realidade. Então, para mim, essa parte de conseguir formar foi algo que marcou muito a minha história e talvez me levou, quando a gente fala muito, né, que as pessoas precisam entender onde elas podem chegar, se enxergar, foi nesse momento que eu entendi que eu podia ir além, podia sair daquele mundo onde eu vivia. E aí até abro um parênteses, né? Eu tenho várias primas que depois de mim algumas conseguiram fazer faculdade, se formar, outras não. Eu tenho primas que até hoje elas têm uma atividade, né, bem simples, mal terminou o 2º grau, trabalham aí como empregadas domésticas e tudo bem. Mas ou seja, a minha família, né, por ser uma família muito simples e muito pobre, a gente acaba se limitando a algumas possibilidades, né? Isso vem do histórico que traz, da cultura familiar, tipo, até onde você pode chegar, como se a gente tivesse já lugares demarcados nesse mundo. Então, naquele momento, eu entendi que eu não tinha lugar demarcado. Então, dali eu começo, aí depois disso, eu namorava, me casei, que eu já tinha formado, na minha cabeça só foi casado depois que formasse, me casei, tinha começado um estágio
com um ano que terminou meu estágio, já fui admitida. Começo aí minha carreira dentro da área de recursos humanos, que eu falo que é uma área que me encontrou ali no estágio. Sempre fui muito comunicativa, né? Então, nas entrevistas, eu sempre ia para o lado do RH e fui ali, comecei na área de treinamento e desenvolvimento e fui crescendo dentro das organizações. Sempre que eu podia, eu estudava e fiz 2 pós-graduações. Em paralelo veio a minha primeira gestação. Eu fiz a primeira pós-graduação, minha filha tinha 1 ano e meio, e eu falava, não, se eu não estudar, eu não vou sair daquele lugar, que aquele momento é uma escadinha que a gente vai evoluindo, crescendo, e ali eu fui cada dia mais sonhando e acreditando que eu podia ir mais longe do que eu estava. Mas quando veio a minha primeira gestação, eu saí de Patinga, fui morar em Santos, trabalhei numa empresa que tinha uma unidade em Cubatão. Foi ver a praia. Fui ver a praia e eu já fui ver a praia com 18 anos, mas a praia estava do lado da minha casa, né? Enfim, foi uma época muito gostosa, muito assim, de muito aprendizado, tanto pessoal como profissional, né? Primeira vez que eu saí de perto dos meus pais, da minha família, fiquei grávida, tive uma filha sozinha, sem família alguma, então eu cresci muito, muito pessoalmente, né? Que você tem que alcançar um nível de maturidade na força, porque não adianta você chorar. Enfim, então eu consegui também, pessoalmente, ver o tamanho da força que eu tinha para enfrentar algumas dificuldades que tive com criança, doente, enfim. Coisa que, enquanto mãe, a gente tem ali, né? Um mundo novo para conhecer e aprender. Então, foi um momento muito rico para a gente, de muita alegria, porque tanto eu como meu marido, a gente amou morar perto da praia, a gente morava 2 quadras da praia na época. Então, assim, à tarde, chegava do trabalho e passear com a criança lá, enfim. Foi um momento muito bacana, só que também, naquele momento, me veio a questão, né? Sou mãe, moro longe dos meus pais, não tem ninguém que cuide da minha filha. Minha primeira filha teve os 2 primeiros anos de muitos problemas respiratórios, chegou aí para uma UTI. E quando a minha filha estava no UTI, eu lembro também de uma situação muito forte. Minha mãe me ligou na época e falou: minha filha, para de trabalhar, vai cuidar da sua filha, é sua responsabilidade. E eu ali, tinha saído de férias para ficar no hospital, para cuidar, para me dedicar. E nesse dia, assim, também foi um dia forte. Eu lembro que a minha filha, né, tinha ficado no UTI 7 dias, ficamos no hospital um total de 29, voltou para casa passando mal. E o médico falou: olha, mãe, não dá para voltar para a escolinha, se você não achar alguém, enfim. Eu vou falar para você parar de trabalhar, porque sua filha está muito fraca. E um dia que eu chorei, eu liguei para minha chefe de novo, falei com ela, assim, minha gestora na época, falei: eu não sei mais o que eu faço. Era uma quinta-feira. Ou eu paro de trabalhar e cuidar da minha filha, porque assim, meu psicológico estava 100% abalado. E aquela responsabilidade, né? E nisso, meu marido trabalhando, né? E eu falo muito que o tanto que eu aprendo disso é uma questão cultural. Então, para ele era automático, ele tinha que trabalhar e eu que tinha que mudar minha vida e minha agenda para estar ali. Claro que ele estava à noite, nos fins de semana, mas ele não parava a jornada dele de trabalho por conta da minha filha ali. Ele estava, né, não estava tão bem naquele momento. E aí eu lembro que eu parei, né? Foi numa quinta, não fui trabalhar na quinta, na sexta, no final de semana. Liguei para minha mãe, ela falou novamente, falei: não, eu tenho que achar alguém para me ajudar, porque senão, se eu parar minha carreira agora, eu tinha tipo 28 anos, há 10 anos atrás. Se eu parar minha carreira agora, não sei como vai ser, se eu vou arrumar um outro emprego, enfim. Aí eu tenho uma prima que tinha 18 anos e tinha passado umas férias comigo lá. Também nunca tinha conhecido praia. Enfim, foi ficar com a minha filha. E eu falei: vou ligar para ela. Quem sabe ela fica 6 meses na minha casa, para minha filha dar uma melhorada. Enfim. E ela topou vir ficar, isso era meados do ano. Vim ficar comigo 6 meses para ver como seria a adaptação da minha filha e tudo mais. Então, ela me pediu tipo 7 dias, eu consegui no trabalho, né, uns 7 dias a mais ali, e ela veio, deu super certo, tudo super bem da minha filha se recuperou. Eu precisei, no final desse ciclo também, né, buscar uma ajuda. Foi uma época que eu fiz uma terapia, porque veio N coisas na minha cabeça, tipo, será que minha filha é funcional? A gente se cobra, né? A gente se cobra. Foi um momento muito complexo mesmo, assim. Uhum. E aí eu falo, Sandra, como é bom a gente ter uma orientação mesmo, de buscar ajuda, de pedir as pessoas para nos apoiar. Como eu trabalhava no RH, eu tinha várias amigas psicólogas que elas falavam: procura alguém, sua cabeça não tá legal, que às vezes eu chorava. E assim, o tempo todo me culpando. Uma filha de 2 anos, doente, enfim, a culpa é minha, não fiz algo que eu deveria fazer.
E aí foi ótimo, eu fiz um acompanhamento por um tempo com uma psicóloga lá em Santos, que me ajudou, que me orientou. E o tempo todo ela falava, não, você fez o seu melhor e você buscou formas para sua filha continuar bem. Minha filha, né, graças a Deus, Claro. até hoje, uma criança saudável e tudo mais. Então, mas o que eu gosto de trazer assim, dessas orientações, por quê? Porque às vezes a gente se culpa tanto e não busca ajuda, não busca orientação e se limita. E se Exato. naquele momento ali eu tivesse, talvez, né, largado ali, né, minha carreira profissional, entendido que eu tinha que focar, talvez eu não estaria aqui. E eu Com consegui certeza. resolver o problema da minha filha, como resolvi, isso deu super certo. Enfim, fazer resolver todo o meu momento, as coisas deram certo tanto para mim quanto profissional, que eu tive a oportunidade de continuar crescendo e evoluindo, como também para minha família. Então, para mim também foi um segundo marco forte, que eu acho que é um dilema que nós, mães, temos, né? Quando vem um filho, como que a gente vai conseguir orquestrar tudo isso? E aí, Exato. o tempo foi passando, e aí eu fui tendo oportunidade de, né, estudar mais, de buscar mais, tive a oportunidade dentro da empresa, uma analista júnior, uma analista pleno, enfim, tive a oportunidade de crescer. E mais uma vez, a gente, né, tinha ido para Santos, a gente retorna de novo para minha cidade natal, que é Ipatinga. Também foi uma fase boa, porque depois você sai de uma vez da sua cidade e você vê um novo mundo, novas possibilidades. Gente, eu falo que as pessoas às vezes não entendem o mundo do que a gente vem quando a gente conhece. Então, até a comida mesmo, assim, várias coisas eu conheci em Santos, porque eu tinha mais acesso. As pessoas que eu comecei a conviver, elas viviam num mundo que eu não vivia. E eu fui tendo acesso a coisas muito simples mesmo, assim, de lá se come, por exemplo, muito peixe, né? Em Patinga eu comia mal uma tilápia. Então eu fui conhecendo outras coisas. O meu mundo foi se abrindo. Então eu voltei, uma questão também profissional para mim, para meu marido, para nossa casa, né? Para nossa cidade. Foi bom, só que eu sentia muita falta ainda de ter mais possibilidades. Eu acho que essa é a palavra. Uhum. E aí, no meio dessa confusão aí também, de o que vamos fazer, enfim, eu optei por abrir um negócio no paralelo. Falei, vou abrir uma coisa que eu preciso movimentar mais. Minha vida era super agitada, corrida, trânsito, Ipatinga, uma cidade pequena, tudo, né? Uma qualidade de vida melhor, mas eu queria mais naquele momento. E aí abri um comércio realmente bem empreendedora. Essa parte eu não sabia, acho que a gente não falou sobre isso. Esse Acho que lado eu tive a empreendedor. oportunidade. Você tem bem esse lado, agora que É. faz muito sentido. E aí meu marido topou, a gente abriu um salão de beleza, não sei nada de cabelo, não sei nada de unha. E aí a gente começou com um time de 6 pessoas, com menos de 6 meses o negócio cresceu e a gente teve um total de 13 pessoas trabalhando pra gente. Uau! E nisso eu Grande. trabalhava na área de RH nessa empresa, em Ipatinga, uma indústria também, sempre trabalhei em cirurgia, e chegava em casa à noite, ia para a loja. Enfim, tinha ali duas Nossa. atividades. Meu marido me ajudava muito. Três, Com a porque era criança, mãe, né? três. Ele, a formação dele, uma das formações é contabilidade e engenharia, então, enquanto contabilidade, ele ajudava com essa parte toda financeira, enfim. Mas veio uma rotina muito pesada. Muito pesada. E aí, com 1 ano e 8 meses, quase 2 meses que a loja estava funcionando financeiramente muito bem, o marketing muito bem, eu me senti muito realizada, né? De empreender, dar certo e você ter retornos. Só que aí eu comecei a passar mal e tive uma crise muito forte de enxaquecas, que a médica falou, isso é ansiedade, um serviço, desgaste. E aí, de novo, eu falei, ela foi me passou uns medicamentos que eu tomei, tipo, 2, 3 dias e me senti assim, sair de mim. Quem me conhece sabe o tanto de energia que eu tenho. Eu comecei a ficar calada, não conseguia pensar, só queria dormir. Eu falei, não, isso não é pra mim, eu não vou tomar mais remédio, porque eu não tô me sentindo bem. Mas eu também preciso cuidar da minha saúde. Claro. E aí eu voltei, na época, a fazer análise, procurei uma psicóloga de novo, que ela falou, olha, você já sabe seus problemas, né? É muita coisa. Falei, eu sei. E naquele momento, então, eu decidi vender a loja. E entendi ali que ou eu vendi a loja, na verdade, ou eu saía do RH, da empresa que eu estava. Meu marido, muito financeiro, falou, você vai fazer nenhum dois. Tá dando certo, financeiramente tá legal, você vai ficar nos dois. Vai tomar o remédio? Eu falei, eu não vou tomar o remédio.
No meio daquela confusão toda, isso foi outubro, aí eu falei, não, não dá, alguma coisa tem que, de fato, melhorar, porque eu já não estava me sentindo mais bem, eu não estava saudável. Para minha filha, ela mesmo reclamava, mãe, você não tem tempo, a hora que você está em casa, você está dormindo. Enfim, Sim. e aí, quando foi em dezembro, eu saí dessa empresa, dessa indústria no qual eu trabalhava, e saindo da indústria, quando foi janeiro, ainda virei para meu marido e falei, eu vou vender a loja. Ele, você é doido? Você vai fazer o quê? Você vai ficar desempregada? Você é toda agitada. Eu falei, vou vender e vou começar um novo capítulo, porque eu preciso, de fato, entender e buscar novas conexões que tenham a ver comigo, com o meu propósito. Pus a loja à venda em janeiro, tive algumas propostas e comecei a participar de processos seletivos também, em paralelo. Quando foi em fevereiro, eu fechei o negócio, mas que a gente assinou de fato o contrato início de março. Eu assinei o contrato de 1º de março, dia 12 eu começo numa nova empresa, trabalhando com Uau. RH. Então, assim, eu falo, mal tive tempo de descansar ali, mas foi bom nesse período porque eu consigo enxergar e ver de fato o que eu queria. Então, eu falei, eu gosto de trabalhar com pessoas, de indústria, foi ótima experiência como empreendedora, mas o empreendedor, né, para mim, o fato de você ter que jogar em mil ali, né, 1000 lugares ao mesmo tempo, naquele momento, com uma filha pequena, eu entendi que era melhor ir para uma indústria e seguir ali Sim. aquele caminho. Fui para uma cidade próxima, meu marido ficou numa cidade, eu fui para outra cidade com a minha filha, então vem aí um novo mundo também, né? Uma nova adaptação, né? Uma nova adaptação, minha filha não se adaptou, porque ela tinha ficado na mesma, quando foi para Patinga na escola, desde 3, 4 anos, enfim. Então veio ali vários outros problemas para administrar, e é tão interessante você falar deles depois que eles passam, tanto que a gente evolui com aqueles problemas, você conseguiu resolver, crescer, enfim. Então foi um momento também de muito aprendizado. Eu fui para uma atividade que eu já tinha feito desde o início da minha carreira, que eu gostava muito, me adaptei muito rapidamente àquela unidade, mas senti a necessidade também de buscar novos desafios. E aí comecei a participar de um processo seletivo no corporativo, no qual passei e vim, e estou, né, até hoje no corporativo, né, de uma grande indústria, e que de fato hoje me sinto muito realizada e a cada dia tenho tido a oportunidade de crescer. Quando eu falo crescer, muito voltado para os desafios que eu tenho mesmo, tá? Porque é algo que as pessoas às vezes não entendem. Quando você vem de um mundo muito, muito simples e talvez que você escuta o tempo todo, né? Que você não vai alcançar, que isso não é possível. E aí, quando eu volto em Patinga, encontro com os colegas lá atrás, é tipo, não, você teve muita sorte, você é a única que vai em tal lugar, enfim. Quando você se enxerga nesse lugar e você vê que a sua fala é importante, o que você traz, as pessoas querem ouvir, o seu lugar de fala, a sua importância faz sentido numa empresa, num setor, isso para mim é um valor muito grande. Porque lá atrás eu não tinha isso, né? Dentro de uma sala de aula é como se você fosse sempre mais um, você vai fazer seu álbum, seu mundo está ali meio que traçado. Então, para mim, esse marco de vir para o corporativo, de ter responsabilidades e ter uma voz que de fato as pessoas escutem, que é importante, isso para mim é de uma grandeza muito grande. Então, às vezes a pessoa pensa no crescimento só mesmo numa ascensão de cargo, de salário. Isso é importante, sim. Mas para mim, ser ouvida é algo que me faz muito bem, que me faz me levar para um lugar que talvez as pessoas não entendem. Porque quando você vem de um lugar muito pequeno, né, assim, que te coloca como pequeno, é como se isso não fosse possível. Né? Então, para mim, é algo que me faz me sentir muito bem. E a cada dia, cada passo que eu dou na minha história, eu consigo enxergar isso como um ganho, assim, de forma muito positiva, né? E falando muito, né? Não, de jeito nenhum. Tá linda. E até mesmo quando eu falo, eu tenho uma irmã que mora fora do país, que ela trabalha lá, né, de empregada doméstica. Meu irmão se formou em direito, ele hoje é policial. Enfim, então, dentro da minha família, pai, mãe, irmãos, eu tenho cada um de nós que foi para um caminho também. Então, para os meus pais, né, hoje também é uma vitória para a gente se sente vitorioso, o fato de eu conseguir alcançar um lugar, um espaço
dentro de uma grande organização. Meu pai trabalhou sempre em siderurgia, não na empresa, né, que eu trabalho hoje, mas uma outra que eu já trabalhei. E ele foi mecânico de manutenção, ou seja, né, tentou-se em algum momento conseguir uma outra posição, mas não tinha escolaridade. Meus pais fizeram segundo grau, já tinha mais de 16 anos, eles ficaram boa parte da vida deles até a oitava série, nono ano hoje. Enfim, então de uma escolaridade muito baixa. Então, para eles e para mim, a gente se sente vitorioso de alcançar esse espaço na sociedade, esse lugar onde as pessoas me respeitam por quem eu sou e por tudo que eu posso, de fato, entregar ali. Então, eu queria só trazer muito isso, essa força que às vezes as pessoas não entendem que a gente fala, o valor que a gente dá Exato, para algumas questões, porque vai muito além de um cargo e de um salário, com mas sim o certeza. quanto que você é valorizado pelas pessoas, pelo que de fato você consegue entregar. Então, assim, isso para mim é algo que é o mais forte para mim, da minha história, Uhum. da minha carreira, e o que me faz sentir bem e educar minhas filhas também, né? Que elas podem ser o que elas querem ser, o que eu sempre brinco. Hoje não mais, mas a Eduarda falava mais velha. Falava, mãe, quando eu crescer, eu quero ser DJ. Eu falava, minha filha, não é? Trabalha de noite e tal, mas olha, você vai estar velhinha, você pode cuidar das minhas filhas para mim? Ou seja, nesse sentido, eu já ia no mundo. Eu falei, minha filha, pode Aham, crescer se é o que você quiser. Se eu tiver lá velhinha, exato. eu vou cuidar dos seus filhos, porque de dia eu vou dormir e à noite eu vou trabalhar, você vai cuidar dos meus filhos de manhã e de noite. Ou seja, ela já não tinha mais, ela já não tem mais limitação, ela está criando um mundo de Sim. possibilidades. Depois já foi veterinária, já foi N coisas nessa primeira infância dela. Mas é Aham. isso, ela entende que ela pode ser o que ela quiser ser. É. Isso E que eu ela acho vê em muito você o fácil. apoio. E Sim, engraçado é isso que ela falou. Você vai estar velhinha, você vai cuidar. Assim, você é o apoio dela e você é o incentivo para ela investir na carreira de DJ dela que é à noite. isso Olha que aí. legal, olha que feedback, né, que ela tá te dando. Não, nessa época foi muito legal. E aí, tanto eu, meu DJ, fica lá, ó, à noite e tal. Ou seja, ela foi num mundo totalmente novo, né? Ali, de mil possibilidades. Depois ela já até mudou, já quer ser, todo o tempo ela quer ser alguma coisa, É, né? Ela tem uma é, definição. Mas quando ela me trouxe isso, eu falei, olha, como a cabecinha dela tá dentro do que eu acredito. Ela pode ser o que ela quiser ser naquele momento. exatamente. Ela não precisa se limitar ao mundo. Porque eu sou Aham. mulher, porque eu vou ter filho, né? Ela fala que quer ter filho, enfim. Mesmo que eu acho que tudo pode mudar na cabecinha dela. Mas, ou seja, ela construiu uma forma já de seguir aquela carreira, né? Naquele momento de DJ e já resolver também, mas eu quero ser mãe, você cuida das minhas crianças enquanto eu tô aqui. Então eu acho Olha, que isso para mim é um dos meus maiores ensinamentos, né? Eu ensinei e já vejo um retorno aí, enquanto maternidade. E é isso, eu acho que o que a gente puder fazer para as mulheres se chegarem nos lugares que elas podem, né? Eu falo sempre que eu, enquanto mulher negra, de uma família que veio de uma periferia, para mim, o que eu puder impulsionar outras mulheres para que elas consigam alcançar o que elas sonham, o que elas acreditam, que aquilo que eu sempre brinco. Meu primeiro sonho foi conhecer a praia de avião. Hoje eu tenho outros mil sonhos da vida, assim. sim. Uhum. Eu acho que a gente tem que, de fato, levar as mulheres para onde as pessoas, né, não só as mulheres, para onde elas querem e deixar claro que elas podem alcançar o mundo, né? Basta a gente querer buscar. No meu caso, eu estudei, que é o caminho ali que eu acreditei, e hoje a gente tem vários outros caminhos, né, de trabalho, né, novas formas de trabalho que se tem no mercado. Então, eu acho que o nosso papel hoje é impulsionar as pessoas, as carreiras das pessoas, para que elas possam alcançar esse sucesso. Porque, para mim, o sucesso é, de fato, que cada um vai enxergar. Aquilo que eu falei hoje, para mim, o que eu tenho de mais sucesso é o que eu ensino para as minhas filhas, e isso, poder ser reconhecida pelo que eu posso entregar para uma sociedade. Que eu acho que Exato. isso, para mim, é um valor muito grande. Então, É. não sei se Que está lindo. claro assim o que eu trouxe. Super. Super, e eu que conheço assim um pouco você, né? E vejo, e ouvindo a tua história de novo, tem várias coisas aqui que caem a ficha, né? Também tem uma história simples, a gente já falou disso tudo, mas diferente de mim, você tem uma postura muito forte, sabe, Rê? Então você tem essa segurança, até esse exemplo de você não aceitar fazer o serviço social, de você ir lá negociar, mudar. Você é muito isso hoje na carreira. A gente vê
como você conduz o seu papel, como é que você articula, como é que você influencia a gente que está trabalhando com você, que você influencia o teu entorno, como que você é negociadora. Então, a despeito de ter, por uma questão de constituição da família, uma orientação de ser mais humilde, de questionar menos, de aceitar mais o status quo, que é isso que a gente aprende muito nessa origem que a gente tem. Você sempre foi mais positivamente agressiva, certo? E isso é diferente, porque a gente olha as famílias e a gente trabalha com o terceiro setor, né? A gente trabalha buscando pessoas na comunidade, você está ali ombro a ombro com a gente, e você é uma das grandes inspirações desse trabalho também. Você tem alguma coisa diferente que você aprendeu? Eu não sei se foi a professora que instigou, né? Mas que você tem um posicionamento crítico. O que eu vejo na minha filha hoje, mas minha filha teve uma outra educação. O que você vê nas suas filhas hoje. Mas esse posicionamento crítico não é comum em pessoas que tiveram a história como a da gente e uma origem como a da gente. Você concorda? Concordo, e assim, às vezes eu até me pego pensando assim, por que, né, eu sou dessa forma, e até comparo com minha irmã mais velha, enfim, que estava, né, do meu lado, cresceu na mesma família, e para mim, Sandra, no dia que eu consegui, de fato, sentar lá no banco da faculdade, quando eu falo assim, para mim isso foi um momento marcante, tanto quando eu entrei quando eu saí, porque anterior a isso, eu comecei a fazer um curso técnico de magistério, que foi algo que os meus pais, de seis Que foi o que eu meses, fiz, né? Olha só a diferença. Eu fiz, que foi o que minha mãe também queria, né? Olha só. e eu fiz aquilo ali e falei, gente, isso não é para mim, esse lugar não é para mim, eu não consigo me ver aqui, eu quero outras coisas. E eu lembro que aí eu fiz 6 meses de magistério, e aí eu falei, não, eu vou buscar outros caminhos. E voltava os meus pais, tanto que a minha mãe falava comigo assim, nossa, você é muito difícil, você mas aquilo, Deve ter sido, deve ter sido. ela fala que dos três eu sou a mais, foi a mais difícil ali. Faz E sentido. isso, eu falava, mas Seu elogio. eu não quero esse mundo, eu quero outras possibilidades. E às vezes eu conversava, até com amigos de escola mesmo. A gente tem uma colega, hoje não tenho tanto contato, Graziella, na época, que ela falava, Regis, você fica quieta aqui, vou fazer magistério, depois você faz pedagogia. Eu falei, eu quero. Enfim, eu não sei o que eu tinha ali naquele momento na minha cabeça, mas não tinha pessoas para mim impulsionar, mas eu acho que o meu querer por alcançar um mundo diferente era tão grande, e também por ser aceita. Eu acho que a questão da aceitação para mim era algo muito forte, porque assim, quando você sofre algum tipo de bullying, as pessoas te falam algumas coisas, são dores naquela época, né, que era meio que comum, são dores que eu tinha que segurar, não podia. Então, eu pensava, sofria muito bullying pelo nariz. Eu tinha um nariz bem grande, coxinha, que eu tive, por um tempo da minha vida, eu fiz meio que uma plástica de tanto que me incomodava. E eu falava, gente, o que eu vou fazer ali naquele momento para eu conseguir resolver esse problema desse nariz, para eu ser aceita? Eu acho que a aceitação me incomodava tanto enquanto ser humano mesmo, assim, por que toda hora eu sou criticada pelo cabelo? Por que toda hora eu sou criticada pelo nariz? Eu lembro uma época de 7 de setembro, uma fanfarra na escola, eu tocava aqueles aparelhos grandes, eu sempre fui muito comprida, né? E uma amiguinha falou, vamos todo mundo de cabelo solto. E a professora ligou para mim e falou assim, não, mas você não pode de cabelo solto. É o seu cabelo, meu cabelo era crespo mesmo, né? Minha mãe fazia umas tranças grossas. E naquele dia eu falei, não, pode, nós vamos de cabelo solto. Minha mãe lotou meu cabelo de creme. Fui eu no sol lá, com o cabelo emprestado de creme. Ou seja, eu acho que o ser respeitado desde sempre, ele estava dentro de mim. Talvez eu nem sabia naquele momento que aquilo era respeito que eu queria. Mas a busca por respeito, não ser comparada de forma inferior ao outro, essa dor é uma dor muito forte. Você só sabe que em algum momento viveu. As pessoas te compararem como se fosse assim, você não tem isso, você não tem o cabelo, você não tem dinheiro, é como se você nada é possível para você, o seu mundo, aquilo que eu tô falando. Eu acho que isso era o meu maior incômodo, que talvez minha irmã não tinha, que o meu irmão também não tinha naquela época. E eu falava, não, eu preciso buscar uma forma das pessoas me respeitarem, acho que sem saber que a palavra respeito de fato era, mas para elas entenderem que eu sou igual a elas,
E aí foi, aí que começa aquelas buscas de cabelo, né? Assim que eu pude, eu quis consertar o meu nariz, e no dia que eu fiz a plástica foi péssimo, eu pedi dor, sofri muito, enfim. Mas para mim eu estava mostrando para a sociedade que eu era igual. N coisas que eu fui construindo e fazendo, desconstruindo também com o tempo, com a maturidade, mas para o tempo todo você ser aceito, as pessoas entenderem que você é igual. O fato de eu ter o cabelo crespo e você liso, isso não muda nada. A minha entrega, quem eu sou, o que eu posso fazer no mundo. Então, eu acho que isso é o que mais me impulsionava. Assim. Eu preciso buscar uma forma de ser respeitada pela sociedade. Sabe? Mas isso me lembra muito a Carol Dweck, sabe, com mindset de crescimento, né, Rê? Porque qual seria normal para uma menina, para uma jovem nessa situação, sofrendo bullying, sofrendo preconceito, é justamente se encolher, justamente ficar no lugar de vítima legítimo e não de lutar. Mas o teu mindset, e é isso que é uma coisa que é tua, nasceu com você, claro, a gente pode desenvolver, mas nasceu com você, é essa coisa do não aceitar, que é a crítica, que é a luta, que é o correr atrás, o que é eu vou fazer, eu posso. Porque você não tinha exemplo nenhum de que você podia ser o que você quisesse. Você não tinha exemplo nenhum ainda de que você poderia mudar e recusar qualquer título, qualquer rótulo que te dessem. Mas você tem isso muito forte em si própria e isso acabou te movendo a buscar e a crescer. Então, é pesado, mas todo esse bullying provocou em você o que tem de melhor, né? Eu concordo. Eu acho que em vez de me vitimizar, eu fiz daquela dor uma forma de resolver. Uma O que, que alavanca. eu faço para resolver isso? E foi a cada dia aí, né? E cada passo É. tinha uma dor diferente que eu tinha que ali resolver. E até hoje, tanto que às vezes tem algumas situações que eu sempre falo, que faço. Tá fácil, não vamos conseguir. Por quê? Eu acho que é o fato de eu ter tido já problemas que talvez foram maiores lá atrás. Hoje eu vejo as coisas com outro olhar e com uma facilidade, porque as dores que eu já passei me fizeram muito mal ali naquele momento. E depois que você passa Sim. por aquilo, você fala, se eu conseguir, eu consigo muito mais. E assim você vai tendo cada dia mais força e energia, né? Para lutar, É. assim. Mas você tem uma competência, agora que você tocou no assunto e eu já percebi, que o Fórum Econômico Mundial vem trazendo sempre, que é a solução de problemas e que é soft skill. E aí você falou assim, não é fácil e para você sempre é fácil. Sim, porque a gente sempre vê você buscando solução. Você é uma solucionadora. E eu, teve uma época que eu estava no RH da Bung e que as pessoas falaram que eu era arrogante. Eu falei, eu arrogante? É porque tudo para você é fácil. E meu time, meu último time lá na DASA, eles fizeram até um gift meu, é fácil, vai. Mas justamente não é porque a gente é arrogante e acha que tudo é fácil, é porque quando depende da gente, a gente vai até o final. E você tem muito isso, né? Tem essa cabeça de encarar o problema como oportunidade, de achar solução e de se fazer necessária. Você, aonde você chega, a gente vê muito essa coisa de se fazer necessária. Então, é uma competência inata, mas que pode ser desenvolvida, mas quando a gente olha a tua trajetória, a gente vê o quanto que ela alavanca um profissional, né? Eu acho que você resumiu bem, assim, né? Eu acho que é isso. E às vezes quem não conhece a história, né, que é aquilo que a gente fala dos julgamentos, né? É fato de julgar hoje, mas não sabe por que às vezes a gente está achando algo fácil, porque lá atrás foi muito mais difícil, né? E eu falo tanto que, para mim também, a gente está numa fase de transformação do nosso mundo, né? Do papel da mulher, das questões de diversidade de uma forma geral. E lá atrás, você não tinha essa força, você não tinha o mundo buscando e trazendo algumas temáticas, tá? Que hoje, de fato, a gente vê acontecendo. Então, você tinha às vezes que se calar, você tinha às vezes que saber como você vai se posicionar, porque senão você perdia aquele espaço que você conquistou. Então, eu acho que conquistar alguns espaços lá atrás foi muito mais difícil e tem, né, do que hoje. Hoje eu entendo que os caminhos estão se abrindo mais. Claro que cada um tem sua história, tem sua dificuldade, tá? Eu entendo perfeitamente. Mas, para mim, hoje a gente está numa fase de transformação. Então, que se tornam algumas coisas mais possíveis, que antes lá atrás não eram possíveis, né? E, de fato, você tinha que, tipo,
Às vezes se contentar com aquilo, porque todo mundo se contentava, falava, tá ótimo, olha onde você chegou. Enfim, então, para mim, o mundo ele é gigantesco, tem N possibilidades. E cabe a nós entender o que a gente quer, o que a gente sonha e buscar esses caminhos para alcançar esses sonhos, né? Para que deixe de ser sonhos e se torne realidades. É o que eu faço hoje na minha vida, em todos os momentos. Com Acho que certeza. é E qual isso. é seu sonho? E hoje, qual é seu sonho? Aí hoje eu estou numa fase de fato, assim, de pensar em tantas novas. Quando eu falo possibilidades, eu não falo nem só com questão de trabalho, não, mas assim, é, quando eu pego esse momento de transformação cultural, o que, que eu posso fazer para as pessoas, muito nesse olhar, sabe? O que, que eu posso ajudar, conectar outras pessoas para que elas alcancem um novo mundo, um novo olhar. Eu tenho pensado muito nisso. Porque lá atrás, quando eu falo, as poucas pessoas que elas me ajudaram e elas me marcaram, eu tenho convívio com elas até hoje, sou gratas até hoje. Então, eu falo assim, quantas pessoas também precisam hoje, talvez, né, de conversar, de alguém que impulsione. Então, eu acho que hoje talvez o meu sonho de fato é esse, é ser é, um ponto de apoio, talvez, para outras pessoas, poder ajudar outras vidas. Da mesma forma que, de alguma forma, lá atrás, essas pessoas me impulsionaram e às vezes não me deixavam desistir. Porque, gente, desistir, eu falo, né, é o caminho mais fácil, às vezes. Que todo mundo fala, você não vai dar conta, você é muito cansada. Enfim, então, para mim, eu acho que o meu sonho hoje é esse. Talvez, o que, que eu posso fazer para ajudar mais pessoas, para fazer diferença na vida das pessoas, sabe? Eu acho que é o que eu mais É. gosto, enquanto E pessoa. tem uma coisa empreendedora também, né, Rica? Vamos falar de competências, né? Na prática, você está trazendo muito isso, a despeito da diversidade, a despeito dos vieses, a despeito de toda a dificuldade que a gente tem, são competências que a gente deveria investir, né? Então, você trouxe aí toda a história de você ter construído o salão, de você ter tido resultado, né? Ter tido sucesso, e onde decidiu abrir mão porque estava pesado, mas resultado estava trazendo. Você também é um pouco empreendedora, né? Porque para você ser empreendedora, você não precisa ter um negócio adicional à empresa. Agora, você realiza dentro do teu job, e a gente vê muito isso, coisas fora da caixa, provocações, esse senso crítico, né? E eu acho que é isso, assim, acho que é isso que eu preciso, talvez, encontrar os caminhos agora para conseguir, né, colocar esse meu sonho em prática de uma forma que eu consigo casar com o que eu faço hoje, que eu adoro também, que eu tenho trabalhado, que eu tenho tido muita, não sorte, né, mas oportunidades muito boas na minha carreira profissional, pessoas que me ajudam, que me impulsionam muito hoje, que me dão oportunidade de a cada dia ter novos desafios, e eu gosto disso, isso me faz muito bem. Mas eu acho que é isso, eu preciso construir mais como eu alcanço esse outro lado, que é o que eu quero muito, que eu preciso, quando eu falo preciso, é porque quando eu tenho a oportunidade de fazer isso, às vezes com um colega, um estagiário, um paralelo ali, e eu vejo esses retornos, eu falo, gente, que bacana. Esses dias mesmo eu conversei com um colega que acabou de mudar de empresa, e ele sempre, toda vez que ele é promovido, ele me liga. Ele fala, fui promovida, aconteceu isso. Você é a primeira pessoa antes de eu falar com a minha mãe, porque a gente já Ai, que teve várias lindo! conversas lá atrás de carreira, de mundo, de possibilidades. E ele fala muito nisso, tanto que às vezes ele me liga às vezes triste, será que eu consigo? Eu falo, consegue. Não é isso, às vezes as pessoas querem ser ouvidas, as pessoas querem ser acolhidas, e entender assim, né? Se eu consigo, você também consegue. A representatividade mesmo, né? Que a gente tem hoje. Isso faz a diferença na vida das pessoas de uma forma gigantesca. Então eu preciso trabalhar mais nisso para conseguir seguir com essa frente também, que é um desejo muito grande que eu tenho hoje. É. E a sorte sempre te encontrou trabalhando, isso é fato. Então, a sorte existe, mas você trabalha muito, né? E tem uma coisa aqui da resiliência, que eu acho também que essa história toda traz muita resiliência. A gente olha muitos profissionais de favela, de periferia, e a gente vê essas soft skills, a gente vê a capacidade de ser resiliente, porque a dificuldade traz um pouco isso. Isso te dá um pouco de medo? Porque eu tenho em relação aos meus filhos, né? Que aí não tiveram a dificuldade que a gente teve, não tiveram as barreiras e as barras pesadas que a gente teve. Por outro lado,
tem um aprendizado menos sofrido e acaba não investindo tanto na resiliência. Isso te dá, como mãe, alguma preocupação? Com certeza, sim. Porque às vezes a força que eu tenho hoje é da caminhada que eu tracei, enfim, da trajetória que eu segui. E às vezes até em conversas, eu tenho com a minha filha de 12 anos, já está naquele mundo ali, eu tô cansada de fazer isso. E às vezes eu fico tentando impulsionar e tenho respostas que às vezes eu não gosto. Mas o que eu tento, tá, de fato, é trazer a realidade do mundo para ela. Eu acho que a gente precisa levar isso, de deixar claro que algumas coisas não vão cair, né, no colo dela, de fato, e às vezes é isso, mãe, eu quero isso, eu não tenho, não é possível, faz isso, enfim, para ela entender como que o mundo funciona. Porque daqui uns dias ela vai ser responsável pela vida dela, ela vai estar passando o caminho dela, o trabalho, enfim, escola, de fato que ela quer. Então, eu acho que a gente precisa mostrar como o mundo funciona, porque eles também vão ter as suas, né? A sua jornada, as suas lutas, claro que diferente das minhas, mas ele tem que entender que esse mundo não é um mundo tão bonzinho, né? Que a gente precisa construir aí competências, habilidades para poder viver nesse mundo e crescer e evoluir enquanto pessoa profissional. Então, é o que eu mais tento trazer para ela no meu dia a dia. Para elas, né? Porque quando é pequenininha ainda, mas a mais velha eu acabo já tendo, conseguindo, né? Trazer de forma mais clara. Uhum. E vai mudando muito de geração para geração, né? A gente vê que as novas gerações estão tendo algumas facilidades e, ao mesmo tempo, tendo novas competências também, né? O Rê, o que você diria aqui para as jovens, né, que estão lá atrás também com vários sonhos, o sonho de conhecer o mar, sonho de viajar de avião, sonho de fazer alguma coisa diferente na jornada profissional, mas que não necessariamente sabem por onde começar, né? Você falou que o estudo é fundamental, mesmo sem saber exatamente qual é esse estudo, né? Mas que conselho você daria para elas? Eu acho que é tentar buscar pessoas para ajudar. E quando eu falo buscar pessoas, assim, quando eu falo de professores, né, que eram aquelas pessoas que tinham mais orientação. Às vezes, a vergonha que a gente tem, às vezes, de se expressar, de falar, as pessoas rirem da gente, mas que pergunta, que é isso? Eu acho que isso é um dos maiores problemas que a gente tem hoje numa sociedade. E aí é algo tão assim, só pegando um reflexo, assim, eu lembro a primeira vez que eu fui para um hotel com um trabalho, era um trabalho que a gente foi fazer, ia para um hotel bem bacana. E a torneira não era a torneira de abrir assim, era aquela torneira que você sobe, e eu não sabia abrir aquela torneira. E eu liguei na recepção, eu falei, isso aqui, eu consigo tomar banho, né, cara? Ele falou, não funciona. E ele falou, mas você abriu a torneira? Abri, eu tô virando, enfim. Ele falou assim, é só você jogar ela para cima. Se eu não pergunto, eu ficaria sem tomar banho. Então, a gente tem que perguntar, a gente tem que ir nas pessoas que têm informação e o conhecimento. Pode ser que aquele rapaz ligou o telefone e riu de mim. Pô, ele não sabe. Tudo bem. Mas a partir daquele momento, e na minha época não tinha o Google, né? Que hoje eu jogo no Google quando eu não sei. E a partir daquele momento, É verdade. não é que você joga no Google. Ó, tem aqui um caminho, um videozinho no YouTube. Mas eu acho que é isso, a gente tem que buscar as informações. Porque a informação nos leva a lugares gigantescos. E se a gente tiver, de fato, essa humildade de querer, de buscar, de se conectar, seja com o Google, que a informação está aqui, né, na minha mão, celular, quase todos temos hoje, buscar pessoas que às vezes é uma professora de uma escola, uma diretora, uma pedagoga, enfim, pessoas que você entende, tem mais informação, conhecimento do que a gente, eu acho que a gente consegue, conhecendo esses caminhos e traçando esses caminhos, que foi o que eu fiz. Eu buscava pessoas que eu via que tinham mais conhecimento do que eu, e mais informação do que eu. Em alguns momentos, as pessoas riam, mas isso não é para por quê? Isso não é para você. Mas eram aquelas pessoas que elas conseguiam me orientar. Porque se eu ficasse ali na mesmice dos mesmos ali, não, vamos fazer isso, não precisa, talvez eu não teria pensado. Então, para mim é isso, é a humildade de se conectar com pessoas e usar o que a gente tem na mão da gente, que é a tecnologia, ao nosso favor. E ver, né, como eu estudo, como eu busco. Tem tanta coisa online hoje que é bacana, às vezes não tem dinheiro, o que tem de graça aqui no mercado, enfim, e aí você vai construindo o seu caminho e a sua história, né? É isso que eu acho. Demais, demais, Rei. É muito isso mesmo, porque, na verdade, a gente às vezes fica na vergonha, naquela, né, na humildade
da existência e acaba perdendo oportunidade, quando na verdade, eu já estou aqui mesmo, né? Então por que eu não vou perguntar? Né? A vergonha já passei, então vou em frente. Eu pergunto muito até hoje, né? Então, tanto que eu pergunto muito até hoje. Pergunta muito até hoje, mas isso é maravilhoso. É ter o senso crítico o tempo todo, né? E é isso que leva a gente adiante. Então, você fica com uma lição para mim aqui, e quantas vezes você ficou falando, eu fiquei me vendo também com vergonha de fazer, de perguntar, ou de errar, e é justamente, de novo, uma competência muito importante que a gente tem que, a despeito dos outros, que os outros vão falar, sim, errar, porque o errar que faz a gente aí evoluir, né? Fantástico. Rê, eu ficaria aqui horas com você, mas eu tenho o privilégio de ter você como amiga, então posso falar com você a hora que eu quiser, que eu precisar, e você me ensina muito, realmente é uma jornada muito bacana. Quantas dicas você me deu, quantas mentorias você me deu, principalmente para o trampo, até para o Binance, né? Então, eu aprendo muito com você, sou sua fã, você é linda, maravilhosa, é tudo de bom que existe. E eu tenho acesso a você. Quem quer conhecer mais a Rê, ou quem quer conversar com a Rê, te acha onde? Quais são os caminhos? Eu tenho o LinkedIn, né, que é profissional, que é uma rede, né, que todo mundo que me chama lá, né, de uma certa forma responder e poder ajudar dentro do que eu consigo, que é possível. Tem meu Instagram também, né, que é pessoal. Acho que você vai deixando no final, não sei, né, o que eu falar, você deixa no final aí o LinkedIn, o Instagram e fique à vontade. Será um prazer se eu puder ajudar alguém de alguma forma. Tá bom. Então, querida, gratidão pelo teu tempo, gratidão aí pela tua história, muito linda. E só luz, só caminho lindo para você, que você merece muita coisa boa. Te adoro. Muito obrigada, viu, Sandra? Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. E vamos junto nessa jornada aí, né? Que ainda tem muito, muito chão pela frente. Vamos mudar o que a gente pode para as meninas e meninos que vierem atrás, não é isso? Isso aí. Tamo junto. E como eu aprendi semana passada, vamos para cima. Vamos para cima. Isso aí. Uhul. Beijo grande, viu, Sandrinha? Beijo, querida. Fica com Deus. Obrigada. Tchau, tchau.